Amado Papai Celestial, te agradecemos por nos dar mais um dia. Nós cremos que é mais um dia em que podemos viver com o Senhor e experimentar a sua presença e vários tipos de estudos que nos aproximarão mais ao Senhor. Não apenas através das letras, mas através das nossas vidas, através de hoje. Por favor, lidera-nos e guia-nos. Por favor, fale através do seu servo e permita com que somente a sua palavra da Bíblia seja proclamada. E essa palavra possa ministrar em cada pessoa que se encontra neste lugar. Oramos a sua bênção sobre cada estudante que está nesta escola. Em nome de Jesus oramos. Amém. Creio que confundi algumas pessoas, mas creio que hoje algumas coisas que estavam despercebidas serão esclarecidas. Uma coisa que precisamos pensar antes de dar continuidade com a lição de hoje, quando a Bíblia fala do templo de Ezequiel e o cativeiro babilônico, muitos estudiosos teológicos concordam que devemos tomar isto como se fora nós, porque somos nós que estamos a viver na Babilônia, espiritualmente falando. Apocalipse fala que nos últimos tempos os santos de Deus estarão vivendo na Babilônia. E na Babilônia existe a grande prostituta. A deportação para a Babilônia, o exílio e o retorno da Babilônia, na mente judaica, é apenas uma repetição da escravidão no Egito, a libertação no Egito. É a segunda vez pela qual Deus faz a obra da salvação pelo seu povo. Primeiro foi no Egito, segundo na Babilônia. E nesses últimos tempos, na Babilônia dos últimos tempos. Iremos ler alguns versículos. Iremos ler Apocalipse capítulo 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu. No Apocalipse, Deus está dizendo ao seu povo para sair da Babilônia. Trata-se do regime do governo da grande prostituta, porque já os pecados se acumularam até ao céu. É a mesma razão pela qual Deus enviou Israel na Babilônia. É a razão pela qual Ezequiel se encontra na Babilônia agora. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva, e não verei o pranto. Num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E dá continuidade, lamentando pela queda da Babilônia. Deve ter alguma razão porque Deus incluiu no registro do Apocalipse uma profecia metafórica dos últimos tempos, usando o termo Babilônia. Em aplicação do que estamos estudando, acho que precisamos pensar na Babilônia em que vivemos, assim como o sofrimento que estamos passando. Assim como os israelitas esperavam a volta do Senhor, nós também estamos à espera da volta do Senhor. Eles era para o retorno, nós para a salvação. Daí podemos começar a aplicação
dos estudos acerca do templo de Ezequiel. Como já notou em vários estudos, existem muitas partes no livro de Ezequiel, tais como os 4 seres viventes, a visão do trono de Deus, acerca de Gog, acerca dos ossos secos. Estes são bons estudos em que podemos fazer, mas eu estou me focalizando no templo a partir do capítulo 40 a capítulo 48. Hoje não estarei cobrindo isso, cobrimos isso nos nossos estudos na igreja, nas terças-feiras. Poderá nos visitar fisicamente ou nos visitar no YouTube, depende de si. A questão que não queremos calar é: por que as dimensões? Vamos nos voltar para Ezequiel, capítulo 40, versículo 1 a 5. Ezequiel 40, versículo 1 a versículo 5. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Porque, para te mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, de 1 côvado e 4 dedos cada um, e ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Que dimensões! O templo de Ezequiel é uma revelação muito importante acerca do templo dos últimos tempos. É também a revelação da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não poderá ser entrada com o corpo físico. Se não gostar do termo Nova Jerusalém, poderá substituir com o reino de Deus que queremos estar. 1 de Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50 a 53, mostra-nos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por quê? Porque este templo não está neste mundo visível. Esta é uma visão do templo celestial. Apocalipse capítulo 21, versículo 23 e 22, versículo 5. Nos diz que não é deste mundo, mas de um certo lugar que nós precisamos ir e ter a esperança. É claro que a Nova Jerusalém virá dos céus. A Bíblia nos mostra que devemos atender às dimensões de Deus para que possamos entrar no templo. Como já mencionei anteriormente, este templo prefigura o ministério de Jesus Cristo, assim como o ser dele, o Messias. Ainda mais, isto deveria ser o padrão para nós, sendo o alvo do nosso crescimento. Estas dimensões que Deus nos mostra aqui, se você prestar atenção, vai descobrir que são múltiplos de 5, 50, 25, 10 mil, 25 mil.
E deveria pensar um pouco acerca disso. Como sabem, na Bíblia, o número tem significado na Bíblia. Estes são grandes dimensões, especialmente quando pensares nas dimensões da Nova Jerusalém. Esta é a medida que precisamos alcançar no nosso crescimento espiritual. As expectativas de Deus em nós. Os instrumentos de medir, já falei acerca disto. Primeiro, cúbico longo em hebraico, a mesma palavra é traduzida cúbito em outras partes. Na arca de Noé, no tabernáculo, etc. É diferente somente no templo de Ezequiel. Cúbito longo ou cúbito real. Um cúbito é igual a 45,6 centímetros, mas esse cúbito que estava na mão do homem de cobre de Ezequiel é um pouco mais comprido e tinha mais um tamanho de uma régua, que é igual a 7,6 centímetros. Então, este cúbito é igual a 53,2 centímetros de comprimento. Isto fala do ser único do templo de Ezequiel. Se o tempo nos permitir, irei explicar um pouco mais acerca deste cúbito longo. Me refiro ao seu significado espiritual. Em Ezequiel 43, versículo 7, este é o templo no qual Deus vai habitar eternamente. Os padrões de Deus são muito diferentes. Às vezes, nós dissemos, isto é o suficiente, nos medimos de acordo com as nossas perspectivas humanas. Dissemos, eu já fiz o suficiente, mas nós precisamos nos lembrar que as medidas de Deus são diferentes que as nossas. Se você é bom de acordo com as medidas humanas, Deus quer que seja bom ainda mais. Desta forma, descobrimos que Deus tem os padrões mais altos que as nossas. Os padrões cristãos devem estar acima de quaisquer outros padrões, de quaisquer grupos das pessoas que vivem neste mundo. Os nossos padrões morais, em termos da bondade e generosidade, amor. Eu creio que nós devemos ser os melhores do que os outros no mundo. E assim rendermos glória a Deus desta maneira também. Então, a vara de medir é igual a 6 cúbitos para que o homem de cobre tinha. A vara de medir que o homem cuja aparência era como a aparência de cobre e a vara que ele tinha é chamada em hebraico cané, significando vara ou caniço. A mesma cana de medir aparece mais uma vez em Apocalipse 11, versículo 1. Uma vara de medir como um cajado. Em grego é chamada de calamos, homônios, rapto. Era usada para medir o templo de Deus e o altar e aqueles que adoravam nele. Essa vara não mede apenas a estrutura física do templo, mas também mede as pessoas. Como é que mede as pessoas? Em Apocalipse capítulo 21, versículo 15, a vara de medir aparece mais uma vez medindo a Nova Jerusalém. No capítulo 11, mede o templo, o altar e o povo que nele adora. Apocalipse 21, versículo 15, estão a usar a mesma vara de medir de acordo com a língua para medir a Nova Jerusalém. Desta vez é a vara de medir de ouro. Significado de imutável, eterno, perpétuo, significando padrões imutáveis ou padrões inalteráveis. E a palavra canon vem da palavra cané,
Vocês sabem o que é o cânon? A palavra cânon aparece 4 vezes no Novo Testamento. Agora, no mundo teológico ou nos estudos bíblicos, o cânon refere-se à Bíblia. Os 66 livros, sabes, escolheram os 66 livros para ser a Bíblia. E este é o cânon. Cânon significa padrão. Esses livros deveriam alcançar os padrões da Bíblia para que fossem consideradas escrituras sagradas, inspiradas pelo sopro de Deus, o Espírito de Deus. Não entrarei em detalhes dos padrões que foram usados, mas este era o cânon. Cânon refere-se aos 66 livros da Bíblia. Será que você sabe quantos livros existem no Antigo Testamento? Quantos livros temos no Novo Testamento? 39, 27, não é isso? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, ao todo 66 livros. Este é o cânon. Quando dissemos cânon, esta é a palavra de Deus. Então, a cana calamos é igual ao padrão de Deus, a palavra de Deus, aqueles que seguem a palavra. Em poucas palavras, o cânon é o fundamento, o princípio, a Bíblia. Então, qual é a vara de medir que Deus usa hoje em dia? São as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. É a palavra de Deus que nos mede. Será que Ele não considerará aquele que mede os corações? Isso encontramos em Provérbios capítulo 24, versículo 12. Precisamos estar à altura dos padrões de Deus para entrar na Nova Jerusalém. Quando medir os homens, o padrão precisa ser do mesmo tipo, o homem. Será que você sabe o que isso significa? Se estiver a medir dimensões, deves ter padrão. Quando estiver a medir maçãs, deves ter padrão. Este é o grande, este é o pequeno. Assim como ao medir humanos, precisa ter um homem para usar como padrão. Quem? É Jesus o homem. Jesus é o cânon que nos mede. Jesus veio a esta terra e nos mostrou como ser verdadeiramente filhos de Deus, que nós precisamos ser. Desta forma, ele torna-se padrão para nós. Por isso que chegamos ao conceito de dizer o que Jesus faria nesta situação. Temos que pensar em como seguir a Jesus os seus passos. Afinal de contas, qual é o propósito de medir? É para nos mostrar uma imagem precisa do templo celestial. Ezequiel 43, versículo 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. Precisa entender e prestar atenção a esta passagem. Tu, filho do homem, descreve o templo, a casa de Israel. Qual é o propósito de descrever este templo, a casa de Israel? Deus mostrou a Ezequiel este templo e suas dimensões e diz: você, Ezequiel, deve descrever este templo, a casa de Israel, para que eles se envergonhem, para conhecer a sua imagem e dimensões, mas para que se envergonhasse de suas iniquidades. Isso quer dizer que essas dimensões iriam lhes causar com que visse a sua maldade e que eles o usem como modelo, para que eles descubram por que a sua nação caiu. Isto se encontra nas dimensões no templo e se arrepender dos pecados que causaram com que o reino deles caísse. Não era apenas para mostrar as dimensões físicas, porque
não é para ser edificada neste mundo. Nos providenciar padrão com o qual possamos nos comparar e assim nos arrepender. E as medidas é aquilo que Deus quer ver em nós. O segundo propósito, ao dar as dimensões, para distinguir, fala-se da consagração e santidade. Um dos aspectos acerca do templo de Ezequiel é a consagração, é a santidade. Você conhece o termo santidade? Kabut, Kadesh ou Kadash significa separar ou consagrar, colocar ao lado. Falamos acerca de muros. No templo de Ezequiel existem muitas camadas. Aprendemos acerca do lote sagrado dos levitas, dos sacerdotes e a cidade santa. Era alguma coisa assim. Esta porção na terra de Israel, diz ele, é uma montanha. Olhar de ver que este templo está numa montanha. Esta é a mais alta montanha da qual aprendemos. E daí temos limites israelitas, os lotes sagrados, este quadrado, mais outro quadrado por dentro, e dentro temos o templo. Quantas fronteiras precisas atravessar até chegar na presença de Deus? São quantas paredes você precisa atravessar para chegar até lá? Este é mais um padrão do qual falamos. Ezequiel 45, versículo 3 a 4. Ezequiel 45, versículo 3 a 4. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000. E ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. E lhes servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. Isto torna-se cada vez mais santo enquanto progride para o santuário, o lugar santíssimo. Quando progride para o santuário, essa palavra é muito mais sonante. Santo, santo, santo. Através de medir, Deus distingue lugares de sua santa habitação e o seu povo santo dos profanos. Este é o processo da nossa vida de fé. Isso significa que o nosso crescimento deve progredir e sendo cada vez mais santos, aproximando-se cada vez mais ao Senhor. Este deveria ser o crescimento que observamos nas nossas vidas e nossas igrejas, assim que o tempo se aproxima cada vez mais, até a volta do Senhor. A restauração e compleição. A compleição através da restauração. O homem é aquele cuja aparência é a aparência de cobre, mede desde Ezequiel capítulo 40, versículo 5 até capítulo 42, versículo 20. Depois de medir tudo dentro do templo, ele começa a medir o muro exterior do templo. É daí que a obra de Deus começa. Medir é muito importante nessa obra de Deus de restauração e a consumação da sua obra de redenção. Porque o medir começa primeiro. É daí que outras coisas seguem. Ezequiel 43, versículo 1 a 9. A glória de Deus retorna para o templo. Esta é a restauração da glória de Deus. Lembra-se que a glória de Deus havia saído do templo. E daí o templo foi destruído.
Deus mostra a Ezequiel este templo e a glória do Senhor volta para este templo. Isto só acontece depois de medições acontecer. Ao completar medidas, a glória de Deus volta. Depois disso, o homem toma a Ezequiel e mede o altar dos holocaustos. Depois, ele diz que Deus receberá os holocaustos oferecidos neste altar. Esta é a restauração da adoração. Vemos a restauração da glória de Deus, depois a restauração da adoração. A volta da glória de Deus só acontece depois de medir o templo e os muros. Este não é apenas o medir comum, é o cuidado de Deus. Medir significa que Deus se importa com cada centímetro. Deus se importa com cada pequena coisa. Que grandioso isso seria se Deus dissesse e te medisse. Cuidar de você, escanear a você e ver se tens alguma enfermidade, estás a passar alguma dificuldade. Eu creio que Deus está fazendo isso hoje. Deus se importa muito com o seu povo para nos medir. É quando o cuidado de Deus entra que a restauração acontece. A restauração de Deus, a volta da glória de Deus e daí a restauração da adoração. Depois de medir os lugares de ferver, onde os ministros da casa irão ferver os sacrifícios do povo, a água estava fluindo por debaixo da casa, formando o grande rio. A água começou a fluir depois de medir os lugares de ferver. E este é o começo da obra redentora de Deus, o medir. Será que estamos sendo medidos pelo canon, que é a vara de Deus, a Bíblia, que são as Escrituras? Através da restauração da adoração, as águas da graça começam a fluir. E estas águas, Jesus explica que é o fluir do Espírito Santo. Essas águas significam a graça da expiação e não fluíram antes de término de medidas. Isto nos mostra a completa restauração e redenção dada através de Jesus Cristo e na sua obra do sacrifício expiatório. E Jesus foi medido a nosso favor, quando nós não éramos qualificados para sermos medidos. Jesus se entregou. Ele foi medido a nosso favor e daí morreu na cruz. E agora Jesus nos dá a sua graça, a sua cruz, para que, ainda que eu não complete a medida necessária, Jesus diz, eu serei medido por causa de você. Ou seja, no seu lugar, para que você passe esta medição. Como resultado, nós precisamos seguir os seus passos. E não é porque nós seguimos seus passos que ele nos salva. Nós seguimos os seus passos porque ele nos salvou. Precisamos alcançar seus padrões na sua medição. O que só pode acontecer através de sua cruz e o seu sangue. Da Páscoa. Apocalipse 11, versículo 1 a 2. Aqueles que são medidos por Deus podem experimentar o ser completo. A recuperação e a obra de redenção quando Deus nos mede. Vamos ler Apocalipse capítulo 11, versículo 1 a 2. Capítulo 10 termina quando o apóstolo João recebe um livrinho para comer. No estudo passado já aprendemos acerca disso. Era doce na boca e amargo no estômago. De repente as cenas mudam e aqui é o apóstolo João falando. Aqui já no capítulo 11, versículo 1 e 2, diz: E foi-me dada
uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quem são os que serão medidos em primeiro lugar? O povo que está no templo, adorando a Deus. Juízo vem em primeiro lugar as pessoas que adoram a Deus. Quem mede? É o homem cuja aparência é como a aparência de cobre. Ezequiel 40, versículo 3. De acordo com Ezequiel, capítulo 43, versículo 18 a 19, diz que ele é o Senhor. É Deus que mede as coisas. Aquele que está com a vara de medir, que é a palavra de Deus, no templo de Ezequiel, é o próprio Deus. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 15, diz que os pés do Senhor eram como o cobre refinado. Esta é a descrição do retorno de Jesus. Diz que os seus pés eram como o cobre refinado. É como a aparência deste homem. Uma vez Jesus foi julgado e medido no nosso lugar, mas ele é aquele que mede. O Cristo que ressuscitou e o Cristo que está voltando. Jesus é o padrão da vara, o canone. Ele é a palavra que veio em forma humana. Segundo, na Bíblia, o apóstolo João foi dito para medir os que adoravam no templo depois de comer o livrinho, transformando-se nas duas testemunhas. Deus mede através de seus ministros especiais, através de seus obreiros, através da proclamação de sua palavra. Quem são os que são medidos? Os adoradores no templo. Apocalipse 12, versículo 17, aqueles que lutam contra o dragão vermelho. Eu creio que a razão pela qual Deus mede as pessoas que são adoradores em primeiro lugar é porque, como mostra no templo de Ezequiel, Deus faz as medições primeiro, depois começa a obra. Deus precisa te medir antes que possa fazer a sua obra através de você. O medir não é o julgamento. Creio que o medir é nos dando a palavra, abençoando-nos com a palavra, dando-nos a régua, dando-nos a vara, pelas quais possamos viver como padrões das nossas vidas e usando-as para medir as outras pessoas, significando que proclamando a palavra, assim providenciando às pessoas a vara, que são os padrões. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 a 5, são aqueles que estão em pé no Monte Sião, aqueles que o seguem, aqueles que seguem o Cordeiro, onde quer que ele lhes leve. São estes que foram medidos e passaram. Apocalipse capítulo 21, 7, versículo 27. São estes que entram na Nova Jerusalém. São estes que foram medidos. Terceiro, quem faz as medições? Anjo. De acordo com Zacarias capítulo 2, versículo 1 a 3. Diz que esse anjo é o homem. Ele ia medir Jerusalém para que fosse reconstruída, de acordo com capítulo 2, versículo 4 e 5. Depois de medição, houve crescimento em Jerusalém. O fato comum aqui é que sempre que termina o medir, alguma coisa acontece. Deus começa a trabalhar. A obra de Deus é realizada. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 5, o apóstolo Paulo deu a sua dedicação e compromisso até ao ponto de confiança, assim como Davi. Precisamos ser medidos antes de ser entregues no templo eterno. Conclusão.
Será que tu foste medido por Deus? Podemos descobrir isto ao observar as pessoas que foram medidas por Deus na Bíblia. Uma das pessoas que não passou a medição foi o rei Belsazar, em Daniel capítulo 5, versículo 25 a 28. Para vos dar alguns background, e nesta passagem apareceu um dedo de Deus. Começou a escrever Mene Mene Tekel Parsim. Esta, pois, é a escritura que se escreveu Mene Mene Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Foste pesado na balança e foste achado em falta. Por que razão? E explica o versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não vê, não ouve, nem sabe, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Depois de medidas no templo de Ezequiel, Deus restaurou a adoração, mas para este rei fez o oposto na sua vida. Depois de medidas, a glória de Deus volta, a adoração foi restaurada. Mas este rei levantou-se contra o Deus dos céus. Ele profanou a verdadeira adoração. Ele fez o oposto. É por isso que foi achado em falta na balança. Deus diz que te pesei na balança e foste achado em falta. Os que passaram as medidas. Noé. A Bíblia diz que era inculpável no seu tempo. Esta é a declaração de Deus. Este é o juízo de Deus sobre Noé. Noé fez tudo quando Deus havia lhe ordenado. Ele o fez, e medindo exatamente a medida da vara, a palavra de Deus. A palavra que recebeu do Senhor Noé realizou condignamente. Quer dizer, ele mediu segundo a vara de medir. Qual foi o resultado? Deus diz a Noé: entra na arca, tu e toda a sua família, porque tu somente te encontrei justo diante de mim neste tempo. Depois de medida, ele foi qualificado a entrar na arca. A vida de Noé de construir a arca era o tempo de medidas. Quem sabe, também estamos vivendo no tempo de medidas. Quando recebemos a palavra e fazemos o esforço de viver nos padrões da palavra. Que esta seja a declaração de Deus por cada um de nós aqui. E tal fulano fez tudo quando Deus lhe ordenou. Então, ele ou ela fez de acordo com a palavra de Deus. Que maravilhoso será ouvir Jesus quando chegar e dizer que você fez tudo quanto te mandei. Irmos para a casa antes de ele voltar, chegarmos lá e ele dizer: você fez tudo quanto te mandei fazer. Que honra essa será se Deus poderá dizer isso acerca de nós. De Noé temos o Abraão. Em Gênesis capítulo 22, versículo 12, depois de Abraão obedecer ao comando de Deus de sacrificar o seu filho amado Isaac, a declaração de Deus foi: agora sei que você teme a Deus. Este era um teste de medida. Quais foram os resultados? Versículo 16 a 18. E verdadeiramente te engrandecerei e te abençoarei,
e grandemente te multiplicarei e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Não foi esta a promessa que Deus havia dado na vida de Abraão? Agora Deus está realizando essa promessa depois de terminar o medir a Abraão. A sua semente possuirá as portas dos seus inimigos. E na sua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque você obedeceu a minha voz. Significa que você foi medido e esteve à altura da minha palavra. Vamos ver Jesus, depois tomamos o intervalo. Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 10, acerca de Jesus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, mesmo que seja Deus, ele aprendeu a obediência através do seu sofrimento e mediu ao nível e ao padrão daquilo que eram as expectativas do Pai. Deus quer que os santos dos últimos tempos cheguem às suas medidas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Obedeceram a palavra de Deus, e Deus lhes chamou de justos. Não apenas entraram na salvação, mas transformaram-se em padrões do julgamento de Deus e da salvação. Noé foi o padrão dos seus tempos, Abraão o padrão dos seus tempos. Eles transformaram-se em vara de medir. Como resultado, eles foram capazes de ter um relacionamento íntimo com Deus, Deus lhes chamando de seus amigos. Apocalipse capítulo 21, versículo 17, a medida do homem é como a medida do anjo. Deixa eu esclarecer alguma coisa aqui, porque eu disse que este templo de Ezequiel é um templo celestial. Não significa que quando chegarmos lá encontraremos este templo. Quando Deus envia alguma coisa do céu para esta terra, é para realizar a sua obra de redenção nesta terra. Não sei como você irá entender isso, mas pensa acerca de Jesus. Jesus é o Deus eterno nos céus. Ele disse que é o verdadeiro templo, mas quando veio a esta terra, ele tomou a forma do homem. Quando desceu, ele tomou a forma do homem judeu. Não posso descrever a sua aparência porque não sei. Para que quando irmos ao céu, veremos aquela imagem que vemos nos desenhos. Quando coisas celestiais vêm para a terra, tomam a forma terrena. Lembra-se quando ele ressuscitou, até os discípulos já não conseguiam lhe reconhecer, porque ele já tinha a forma divina. Creio que é o mesmo com o templo de Ezequiel. A razão pela qual ele nos dá essas dimensões, isso deveria ser realizado nesta terra por Deus. Eu já disse que não é para o homem construir isto, porque é a obra unilateral da aliança de Deus. Para que entender o que eu disse, é que quando fazemos um contrato e descrevemos a responsabilidade das duas partes, você fará isto, eu farei isto. Unilateral significa que dentro do contrato, Deus é que se responsabiliza por materializar tudo. Eu te decido as bênçãos que irei te dar e como fazer. E daí decidiu enviar a Jesus, para que ele morresse por nós, para que fôssemos abençoados. Esta é a redenção. O templo de Ezequiel, mesmo que seja celestial, está numa descrição em que nós possamos entender. Afinal, onde é que é o céu? Ninguém sabe, porque não é um lugar físico. Se fosse um lugar físico, poderíamos saber a localização, mas porque não temos como identificar. Não é lá em cima,
fisicamente. Estamos a apontar para cima porque é um significado espiritual. Esta é a esfera espiritual, dimensional. Não podemos compreender na totalidade. Isso que nós vivemos nas 3 dimensões aqui na Terra. Já imaginou se for 100 dimensões? Nem temos a ideia disso. Como Deus pode nos descrever o que está nos céus para o nosso entendimento? O melhor que Ele possa fazer é nos dar essas imagens que nós podemos compreender. Por isso que quando Jesus chegou, usou parábolas, usou assuntos costumeiros ao que os israelitas viviam naquele tempo. Falou da agricultura porque eles eram agricultores a melhor forma que poderia compreender. Falou da semente, dizia ele, o reino dos céus é como o semeador. Estar à altura dos padrões, das medidas de Deus, não está ao alcance dos seres humanos. As medidas do templo de Ezequiel não eram deste mundo. Por que nos dar essas medidas em que ele sabe que nunca seremos capazes de estar à altura de medir? Precisamos nos tornar celestiais para sermos capazes de estar à altura de medir nestas medidas. Por isso que tudo no Antigo Testamento parece estar em falta alguma coisa. Isto está a apontar para a necessidade do Messias. Diz, vocês devem estar à altura destas medidas. E ao mesmo tempo ele diz que vocês nunca estarão à altura dessas medidas. Então a questão é, por que Deus? Por que então nos mostra isso? Que nós nunca poderemos alcançar. E ele diz, é por isso que lhes envio Jesus, o Messias. Como já estamos aqui, deixa-me falar do significado do cúbito longo. Precisam tomar nota quando a isto, é como aulas extras. 6 cúbitos. Um cúbito normal são 6 réguas. O cúbito são 7 réguas. O cúbito longo é um cúbito normal e mais uma régua. Assim são 7 réguas. A vara do homem com a aparência de cobre são 6 cúbitos longos. Significa que são 7 cúbitos normais. É revelado que 6 é o número da besta, o número da natureza caída. E 7 é o número da perfeição. Nós, a humanidade caída, somos 6, mas precisamos nos tornar 7. Estamos em falta do 1. E este 1 é Jesus. Por nós mesmos nunca mediremos com o cúbico de Ezequiel, porque sempre seremos 6. Depois da queda, somos pecaminosos. Somos 6. Precisamos de 1 extra para somarmos 7. 7 é a completa salvação. Na Bíblia, especialmente no ministério de Jesus, tem alguns lugares onde estes números têm o seu papel. O seu primeiro milagre em Caná da Galileia, ele diz aos servos para encher 6 jarras de água. Apenas com 6 jarras de água nunca se tornaria vinho. Só quando ele disse serve, e Jesus acrescentou-se ali, foi ali que tornou-se vinho. Pensa na mulher samaritana em João 4. Ela vem ao poço para tirar água e se encontra com Jesus. Jesus diz que onde está o marido? E diz que não tem um marido. Mas Jesus diz que você está certo, mas eu sei que você já teve 5 e já está com mais um agora. Quantos são? 6 maridos ao todo. Apresenta o mundo e as formas que ela usava para encontrar a segurança, o prazer, o conforto. Nós somos esta mulher samaritana. Estamos a tentar todas as coisas diferentes, mas ainda estamos sedentos. Jesus vem, é o 7º. Eu não estou a dizer que Jesus é marido dela, literalmente. Mas ele é o 7º depois dos 6. Temos os 6 dias da criação, o 7º dia, dia da bênção. Por causa deste cúbico longo, o 6 torna-se o 7. Deveria ser 6, mas torna-se o 7.
E no templo de Ezequiel, o número que já mencionei, o número 25 é proeminente. Número 25, número 50, número 5. O 5 é o número de Pentecostes. Depois de esperar, depois do sofrimento, finalmente a chuva cai, há águas. O Espírito Santo veio. E também é um número do jubileu. O número 25, já mencionei anteriormente, é como se fosse um novo começo e um mini jubileu. Outro lugar que vemos o número 25 são nas escadas de fora para os átrios, na entrada do santuário. Pode ver que há escadas aqui na entrada para átrios exteriores. Bem, aqui na entrada para os átrios interiores, também no portão do templo. E aqui Ezequiel nos diz que as escadas para átrios exteriores são 7. As escadas de átrios exteriores para átrios interiores são 8. E as escadas dos átrios exteriores para dentro do templo são 10. Juntando, somam todos aos 25 escadas. Será que tem algum significado aqui? Porque Ezequiel menciona o número das escadas. Quando os israelitas tiveram escutar isso e ouvir 7 escadas, eles pensavam de uma forma diferente que nós. E aqui eles ouvem 8 escadas. E aqui ouvem 10 escadas. 7, 8, 10. O que isto significa para eles? Vou levar algum tempo a explicar acerca destes números. Shiva, trazendo um significado da perspectiva judaica e também bíblica. Significa descanso, porque Deus descansou no sétimo dia. Significa completo, realização, estar maduro, estar em ordem. O tempo em que vivemos está ordenado em 7 dias de semana. Os dias, meses e anos dependem do movimento do Sol. O Sol, a Lua e a Terra. 3. Tem um relacionamento entre esses 3. As semanas não têm nenhum relacionamento com a movimentação ou movimento da Terra. As semanas foram decididas por Deus em Gênesis capítulo 1. Os dias são decididos pela rotação da Terra. Uma rotação é um dia. É decidido pelo revolver da Lua ao redor da Terra. O ano é determinado pela revolução da Terra ao redor do Sol. Uma revolução é um ano. O que decide o número de dias que compõem a semana? Que são decididos por Deus em Gênesis capítulo 1. Ele fez a obra da criação em 6 dias e descansou no sétimo dia. Reforçou isso em dar o maná no deserto por 6 dias, descansar no sétimo dia. Mais tarde deu a lei acerca do sábado. Também o número do templo, Adonai significa Senhor, a casa de Deus. Nós descansamos 7 na obra consumada e 6 do Messias. Existem 7 dias da criação, 7 dias da dedicação do tempo, 7 festas de Deus, 7 igrejas ou assembleias no Apocalipse, 7 estrelas na cabeça de Jesus, 7 candelabros, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 tempestades, 7 olhos do Senhor, 7 chifres e olhos do Cordeiro, 7 abominações. O sacerdote de Mídia, o sogro de Moisés, tinha 7 filhas e Josué tinha o povo com 7 sacerdotes marchando 7 vezes ao redor dos muros de Jericó. No sétimo dia eles rodearam 7 vezes e os sacerdotes tocaram 7 trombetas. No sétimo eles tocaram, o povo também tocou e os muros caíram. No sétimo dia da criação, Deus descansou da sua obra
e ele estabeleceu o sétimo dia como santo e deu o nome de sábado. Transcendências do natural e para mover-se para o sobrenatural. Se você tomar as 7 escadas na primeira entrada, você está a sair do natural para o sobrenatural. É do terrestre para o celestial. De acordo com a tradição judaica, o 7 era uma operação normal na casa de Deus. É por isso que o 7 na Bíblia tem a ver com a construção do templo, a sua inauguração, a dedicação do templo. O que podemos dizer acerca do 8, Shemon, ou Shamona? Literalmente, para fazer gorduras, novo começos, não apenas completo como no 7, mas saciado. 7 é completo ou realização. 8 é para fazer gordura, saciar. Este é o meu problema agora. Tenho que aprender a parar. Mas quando a comida é tão bom, este é o problema de viver na Singapura. Cheio até transbordar. Sair do natural até sobrenatural. Mais uma vez, transcende o tempo natural, espaço, para as esferas sobrenaturais, ou seja, dimensões sobrenaturais. Figurativamente, 8 toma alguém do ciclo completo de 7 e um novo começo, mais um dia. Então, este um dia, Yom Echad da criação. Deixa eu explicar um pouco isto. É dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Depois volta. Já é dia 8. O que é isto? Este é o dia em que Jesus ressuscitou. Diz-se que Jesus ressuscitou no 8º dia. O 8º dia da semana pascual, da semana da paixão de Cristo. Mas ao mesmo tempo é o primeiro dia, que é o dia do Senhor, domingo. Desta forma, significa novo começo, novo nova criação, novidade, restauração. Jesus começou o seu novo começo através da ressurreição. É hebraico, exceto uma letra que tem o valor numérico e de uma forma pitográfica significa parede, cerca, proteger, novo começo, separação, pecado, fora, aliança de circuncisão no 8º dia. O tabernáculo foi dedicado numa cerimônia de 8 dias. Jesus ressuscitou no 8º dia, sobrepondo o primeiro dia da semana daquilo que é a semana da paixão de Cristo. 8 dias depois de sua ressurreição, Yeshua apareceu aos seus discípulos e falou ao duvidoso Tomás. Yeshua é o termo hebraico de Jesus. E Tomás proclamou Yeshua, Jesus, meu Senhor, meu Deus. A transfiguração ocorreu no 8º dia, de acordo com Lucas capítulo 9, versículo 28. Quando Jesus foi para o Monte da Transfiguração, onde Pedro queria que se construísse 3 tabernáculos para Yeshua e Jesus, para Moisés e Elias. Esta é a referência direta
para a estação da transfiguração. Sukkot, o oitavo dia da festa de Yahweh. Isto também revela aquilo que é a esfera fora do natural, fora do tempo natural e espaço, para o futuro, um dia, Yom Echad. A lei é elevada para a atmosfera espiritual em Salmo 119, prosseguir aquilo que é a sequência alfabética de 8 versículos. Veja também Salmos 19, versículo 8. E Paulo diz que a lei é espiritual em Romanos 7, versículo 14, indicando que é apenas discernida espiritualmente e não é possível seu entendimento naquilo que é a mente humana. Apenas 8 almas foram salvas do dilúvio de Noé, aquilo que deu um novo começo. Depois do dilúvio, houve um novo começo. Hanukkah, como dissemos sempre, é como aquilo que é festa de Natal. Hanukkah é a celebração da luz. Quando os israelitas estavam sob o regime do Antíoco IV, sob os Selúcidas e os gregos, um pouco tempo antes da chegada de Jesus na terra. Eles estavam profanando, contaminando o templo. Os israelitas, sob a liderança dos macabeus, rebelaram-se e lutaram, alcançaram a vitória e começaram a rededicar o templo. Os gentios estavam a sacrificar porcos, assim profanando, contaminando o templo, rededicando e santificando o templo mais uma vez. A história diz que sem aumentar o óleo na lâmpada, a lâmpada ficou acesa por 8 dias. Quer dizer que a luz estava derrotando as trevas. Houveram milagres celestiais, o azeite sobrenatural, a purificação do templo, a derrota do inimigo e a adoração aos ídolos, etc. É este o significado do 8 para as mentes israelitas. Shemoneh Atzeret é o último grande oitavo dia de Sukkot e pede que algo seja adicionado para o fluir, transbordar um dia a mais com o Yahweh. Sukkot significa a festa dos tabernáculos, que acontece no 7º mês no calendário judaico. Esperaram até o 8º dia. Lembra-se que Jesus entra no templo no 8º dia e diz que se alguém tem sede, venha a mim e eu lhe darei de beber. Nós queremos esperar ainda mais um dia com Yahweh. 8 representa a obra completa de 7 e move mais um para a esfera sobrenatural ou o mundo por vir. Escreve novos começos, como os hebraicos ou hebreus pensavam ao ver os tempos e calendários como círculos e não lineares. Isso significa o novo começo de uma nova era. Significa que este período pecaminoso já passou. Estamos a entrar num novo tempo do reino dos céus. 8 é a duplicação de 4, ou
duplicação da autoridade e governo. O número 8 é a recriação da casa, do tabernáculo ou do templo do Yahweh. Juntamente com a letra Yod, e verá como no símbolo de 10, cria a palavra hebraica chai, ou vida. O último 10, Asher ou Ashará, divina, ciclo completo, medida, grupo ou congregação, não importa se seja do bem ou do mal, bênção ou julgamento. Quantos dedos você tem? Temos 10 dedos. Quando contamos até 10 e repetimos. A 10ª parte representa o todo no dízimo. Por isso, o 10 representa a congregação completa, o corpo, o reino, seja o bem ou o mal. Representa os 10 mandamentos, representa toda a lei. Abraão passou por 10 provações. Deus lhe prometeu 10 promessas ou bênçãos. Imagina passando as 7 escadas, deixando o profano, deixando o terreno humano para o sobrenatural. E o 8 é o novo começo, é o lugar celestial. 10 é o completo. E juntos são 25 escadas.